todos. Realizamos hoje a última conversa de abril sobre o direito ao trabalho e o trabalho com direitos, num painel constituído, para além de mim, com a presença de António Pinetra, vereador da Câmara Municipal de Montemor Novo, o Dr. Arnaldo Frade, delegado regional do Alentejo do IFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Adriano Sousa, coordenador da Direção Regional de Évora do SETAL, e Frederico Campos, da União de Sindicatos do Distrito de Évora da CGTP-IN. A conversa de abril que hoje realizamos tem presente, naturalmente, que em Portugal, há 47 anos, houve uma revolução que, derrotando o fascismo, realizou profundas transformações sociais, económicas e culturais que conduziram à liquidação dos monopólios e latifúndios, do seu domínio nos setores-chave da economia nacional e que promoveram a dinamização económica, colocando-a ao serviço do povo. É evocar também um caudal de transformações progressistas, com raízes nas lutas de várias gerações, que no contexto do processo revolucionário do 25 de Abril permitiram a rápida melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo em geral e que foram decisivos para a conquista de direitos e da sua consagração constitucional há 45 anos atrás. Aliás, nenhuma destas conquistas de Abril foi oferecida e foi, pelo contrário, alvo de muitas conquistas pela luta dos trabalhadores. Tais direitos e conquistas estão hoje consignados na Constituição da República Portuguesa, estão no seu capítulo mais nobre, dedicado aos direitos, liberdades e garantias. Aí se garantem a segurança no emprego e a proibição do despedimento sem justa causa, a liberdade sindical e a organização de comissões de trabalhadores, o direito das associações sindicais à contratação coletiva, aí se reconhece o direito à greve e a proibição do lockout. São transformações tão profundas e alcançadas num espaço de tempo tão curto que só foram possíveis pela ação dos trabalhadores, vencendo todas as violentas resistências contra-revolucionárias. Pouco tempo depois de Abril, iniciar-se-ia uma política de reestruturação e restauração do capitalismo, que começaria logo pela apresentação da Lei de Contratos a Prazo, em 1978, que marcou o início de uma ofensiva jurídico-laboral contra os direitos dos trabalhadores. Desde então sucederam-se, com maior ou menor ritmo, medidas mais ou menos estruturadas e organizadas para destruir alguns destes direitos conquistados. Foi, muitas vezes, o tempo das necessidades, das inevitabilidades, do viver acima das possibilidades, da falta de recursos do país, das teses de temos que fazer sacrifícios, dos PECs, dos pactos de agressão, tudo isto para mistificar aquilo que são direitos conquistados pelos trabalhadores com privilégios dos trabalhadores, a identificação de problemas específicos de setores profissionais com outro tipo de interesses, muitas vezes o fomento de divisões entre trabalhadores da administração pública e do setor privado, ou entre empregados e desempregados, ou entre quem tem um vínculo precário e quem tem um vínculo fixo, dentre eles. Como se sabe, nos últimos anos foram criadas condições para que um conjunto de políticas sociais e económicas apontassem para a restituição de direitos e de recuperação de rendimentos, e foi nesse contexto que ocorreu esta crise sanitária, o confinamento, e que tem trazido e arrastado uma crise económica, empurrando milhares de trabalhadores para o desemprego e acentuando as desigualdades na distribuição da riqueza produzida, o aprofundamento nestes regimes de prestação de trabalho assentes na precariedade e nos baixos salários. Estas circunstâncias tornam, portanto, o tema de hoje muitíssimo atual e, naturalmente, é importante reforçar que é preciso que à boleia da recuperação da situação pandémica não sejam ameaçados direitos e garantias conquistados ao longo de décadas pelos trabalhadores. Essa é uma convicção que me assiste e, portanto, me permitia aqui dizer, e consideramos que, naturalmente, serão salários dignos, horários de trabalho compatíveis, o combate à precariedade que garantirá uma sociedade melhor. É essa, portanto, de facto, a nossa convicção. Vamos, então, conversar sobre este assunto e eu daria a palavra a António Pinetra, vereador da Câmara Municipal. Então, muito boa tarde a todos. Vou convidar, portanto, os presentes e os convidados neste painel para estas conversas de abril e, ao mesmo tempo, também deixar uma saudação
a quem nos possa estar a ouvir fora aqui deste estúdio. Estas conversas de Abril, e portanto, porque estamos de facto em Abril e acabámos há poucos dias de comemorar mais um aniversário daquilo que foi a Revolução de Abril, portanto 47 anos após a Revolução, não podemos deixar de facto de referir que este é um tema que, quer queiramos, quer não, está sempre bastante exposto diariamente, porque de facto aquilo que é de facto o direito ao trabalho e o trabalho com direitos portanto, uma luta diária de quem trabalha, dos trabalhadores, que de facto têm vindo ao longo dos anos e ao longo de muitas décadas, alcançando algumas regalias e algumas melhorias nas suas condições de vida, mas que de facto nada cai do céu, como se costuma dizer, e aquilo que se tem conseguido é através de lutas muito significativas, lutas algumas com algum peso inclusivamente de perdas humanas, que de facto têm permitido melhorar e irmos conseguindo alcançar aquilo que são de facto melhores condições de vida para todos os trabalhadores. A Revolução de Abril, portanto, há 47 anos, teve um papel bastante importante naquilo que é a vida hoje do nosso povo, e quando falamos do nosso povo estamos a falar dos trabalhadores deste país, em que, de facto, o papel do MFA, das Forças Armadas, foi um papel muito importante, mas não podemos dissociar disto aquilo que foi, no fundo, o levantamento popular que se deu e que foi quase em simultâneo, permitiu, de facto, o avançar e que a Revolução, no fundo, se concretizasse e que levasse às conquistas que foram alcançadas com essa Revolução, e aí houve um papel importante, de facto, dos trabalhadores deste país, trabalhadores que estavam organizados nas suas associações de base, em quem os representava, e que, numa forma quase espontânea, de facto, se disponibilizaram mais uma vez para participar naquilo que foram as lutas da altura, permitindo que, de facto, a Revolução se concretizasse. Isto não podemos dissociar desta Revolução todas as lutas que já vinham de trás, e nem sequer vou muitos anos atrás, mas não posso deixar de realçar, e até porque estamos no Alentejo, e de facto, em 1962, desenvolveram-se lutas no Alentejo com muita importância, que teve a ver com aquilo que foi a conquista das 8 horas de trabalho nos campos do Alentejo e do Ribatejo, portanto, em que nessa altura as pessoas viviam uma situação, os trabalhadores viviam uma situação quase de escravidão, em que trabalhavam de sol a sol, em que saíam de casa de noite e chegavam a casa de noite para exercer o seu trabalho e poderem, de facto, receber algum salário para se alimentarem a si e às suas famílias. Essas lutas foram muito importantes, portanto, as 8 horas, e isso hoje ainda é recordado por muita gente, porque, de facto, ainda hoje muitos desses trabalhadores são vivos e existem e estão aí para nos contar, de facto, aquilo que eram esses tempos e que nós temos que não esquecer e irmos levando por diante e tentar que, de facto, passarmos esta informação no sentido de não haver retrocesso e não irmos para voltar a esses tempos. Portanto, foram várias essas lutas que se desencadearam a partir daí e que depois também, com certeza que sim, as Forças Armadas, os militares, pelas questões da guerra colonial, e não só fizeram aquele levantamento militar em que depois os trabalhadores se juntaram a isso e que proporcionou mais uma série de lutas logo desencadeadas com a questão da Revolução, permitindo que, e não podemos também dissociar isso, permitindo que o nosso país hoje, embora já tenha sofrido alguns retrocessos, mas continuamos a ter uma Constituição
uma Constituição da República que, de facto, continua a garantir aos trabalhadores aquilo a que, de facto, eles têm o direito e o direito ao trabalho e o trabalho com direitos. Não podemos dissociar isto e os trabalhadores, junto das suas organizações de classe, junto com os sindicatos, etc., portanto, têm um papel muito importante sempre que é necessário e se não for com o empenho dos trabalhadores e com as lutas dos trabalhadores, certamente não conseguirão, de facto, levar por diante aquilo que são as necessidades e aquilo que são os direitos que têm e que a Constituição, muito bem, tem consagrado nela. E basta que possamos ler o artigo 58 e o 59 da Constituição e certamente encontramos lá aquilo que eu estou aqui a dizer, no sentido de facto, haver esta necessidade do trabalho, o direito ao trabalho e o trabalho com direitos, e não podemos dissociar daqui também que há um papel, e é um papel muito importante, que o Estado, os governos do país têm a obrigação, e a Constituição diz isso, têm de facto a obrigação de garantir aos trabalhadores aquilo que são o desempenho dos seus direitos, com o direito ao trabalho, com as condições de um salário digno, de um salário justo, as condições de segurança e higiene do trabalho, condições no local de trabalho, com condições dignas que permita desempenhar as suas funções e o seu trabalho de uma forma digna e rentável. No fundo, o trabalhador está ali para rentabilizar aquilo que é a sua força do trabalho e, portanto, têm que ser criadas essas condições para que os trabalhadores possam, de facto, desempenhar essas funções. De facto, aquilo que me apraz também aqui dizer é que, e ao contrário daquilo que muita gente diz, o salário, um salário digno, umas condições justas, umas condições dignas de trabalho no seu local de trabalho, em que, de facto, os trabalhadores andem minimamente satisfeitos e que se sintam realizados, que lhes seja permitida a formação, as formações para o desempenho do seu trabalho, que lhes sejam dadas todas essas condições, permite que o trabalhador consiga se sentir realizado e desempenha um trabalho e desempenha, de facto, uma função que é rentável e produz mais riqueza, que é isso que... Ao contrário daquilo que é muitas vezes aplicado, que é o trabalho e o salário que é injusto. Sabemos as dificuldades que é para que os trabalhadores consigam ter um salário mínimo nacional que seja, de facto, compatível com aquilo que são as necessidades e, inclusivamente, compatível com aquilo que é a riqueza que produzem. E isto compete ao Estado, compete aos governos, de facto, criar estas condições e, para isso, basta que cumpram aquilo que a nossa Constituição assim o diz. Portanto, como disse, e de facto temos muitos que são aqueles que são os direitos e que os trabalhadores conseguiram alcançar com as lutas que foram travando e que vão travando, com a unidade entre eles e a unidade entre vários setores e entre vários ramos de atividade, que é a única forma, de facto, de levar por diante aquilo que são os objetivos já a alcançar e que, quer queiramos, quer não, se não for com essa unidade, os trabalhadores nunca conseguirão atingir essas lutas e aquilo que é a vontade. E nós sabemos muitas vezes, nos dias de hoje, quando se parte para uma negociação de concertação social, de que é preciso rever salários, é preciso ajustar os salários àquilo que são os custos de vida das pessoas, que vão aumentando a seu tempo, e que é preciso, de facto, fazer estes ajustes.
sabemos que muitas vezes os governos têm dificuldade e negam-se mesmo às vezes a falar com aqueles que são alguns dos representantes dos trabalhadores. E os trabalhadores têm que estar, de facto, unidos nesse aspecto e fazer valer aquilo a que têm direito e lutarem por salários dignos, horários de trabalho. Nós não podemos dissociar da realidade de hoje aquilo que se passava há muitos anos atrás, embora não seja diretamente, se calhar, com trabalhadores portugueses, mas mesmo trabalhadores portugueses também têm e também estão a passar isto, mas estamos a receber, e no Alentejo é exemplo disso, estamos a receber muitos trabalhadores que vêm de outros países, que vêm trabalhar com condições completamente desumanas, viver em contentores, com horários de trabalho que não são nada ajustados àquilo que é a realidade, com salários que não são dignos, com falta de condições, e isto também tem que ser denunciado, e os trabalhadores, os portugueses, devem também se associar àquilo que são, de facto, as necessidades desses trabalhadores que vêm para o nosso país na intenção de melhorar algumas coisas da sua condição de vida e que nós, de facto, deparamos com estas dificuldades. E nós sabemos que, e a nossa Constituição assim o diz, que temos todos o direito ao trabalho, sejam independentemente do sexo, da idade, da raça, da religião, da origem que tenhamos, é um direito que temos, é o direito do trabalho, mas também um trabalho com direitos e com as devidas condições. De facto, o 25 de Abril trouxe-nos aqui um grande avanço, e esta questão da Constituição, e não podemos também dissociar aqui uma outra realidade da nossa região, o Alentejo. O Alentejo e parte do Ribatejo. Nós tivemos, com o 25 de Abril, tivemos uma altura em que praticamente não havia ninguém desempregado no Alentejo. E há que pensar nisto, há que perceber o porquê e o que é que aconteceu e o que é que se deu, de facto, nessa altura. E, independentemente de se gosta ou não se gosta, de facto, temos que reconhecer que houve ali anos, e os anos a seguir à Revolução de Abril, em que também com a luta dos trabalhadores, foi um levantamento dos trabalhadores junto das suas organizações de base que decidiram e avançaram e foram para as terras, e daí se desenvolveu a questão da reforma agrária, que fez regressar muitos alentejanos, muita gente que estava fora do país e fora da região, regressaram nessa altura e chegaram aqui, toda a gente teve trabalho, toda a gente tinha trabalho e toda a gente tinha o seu salário para viver e estar no local. Nós hoje temos, e Montemor pode ser dado como exemplo para isso, se Montemor cresceu da forma como cresceu, temos bairros construídos em Montemor que são dessa altura, só foi possível, de facto, porque houve esse desenvolvimento e houve essa forma das pessoas terem o seu salário, conseguirem produzir, conseguirem, de facto, melhorar as suas condições de vida, alcançando essa grande conquista que foi, de facto, a reforma agrária após o 25 de Abril. É evidente que nem tudo foi bem, nem tudo foi bom, nem tudo foi bem feito, mas, de facto, a forma como os trabalhadores, e aqui, mais uma vez, isto só foi conseguido porque os trabalhadores o fizeram e se uniram e estiveram à frente disto, e eu quero dizer, porque vivi na altura, essa época, aquilo não foi uma coisa que saiu assim de um dia para o outro, ou de um momento para o outro. Portanto, os trabalhadores precisavam de trabalho, com os seus sindicatos, foi criado o Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas e que foi para a negociação com as entidades patronais, com os donos da terra da altura, e foram colocados alguns trabalhadores nas propriedades para irem trabalhar nessas propriedades. E isso começou, de facto, aí a criar alguma empatia e com os próprios proprietários, e depois desenvolveu-se a partir daí a questão das terras e a questão de ir trabalhar
nas terras com as suas organizações e que de facto nunca foi muito por diante, porque houve sempre um contra, e em que, inclusivamente, os próprios governos da altura não cumpriram aquilo que tínhamos na nossa Constituição, que previa isso, e que previa, de facto, e estava consagrada na Constituição, a questão da reforma agrária, independentemente da forma como ela era ou não era realizada. Portanto, para realçar, de facto, aqui aquilo que é a força do trabalho, a força dos trabalhadores, a força de quem trabalha, porque, de facto, é quem pode levar este país por diante, é quem pode, de facto, pôr e tirar este país de algum marasmo em termos económicos em que estamos, mas não pode ser com as políticas que temos tido, que no fundo foi o destruir aquilo que eram os fatores de produção que tínhamos, aquilo que era a metalomecânica, para não falar mais na agricultura, etc. Portanto, tudo aquilo que de facto era aquilo onde nós podíamos e que éramos bons, e continuaremos certamente a ser bons, porque os trabalhadores portugueses hoje continuam a ser reconhecidos no estrangeiro, só não são reconhecidos no país deles, e em que é preciso, de facto, alterar as políticas que temos na relação do trabalho e do trabalho com direitos. É preciso que se olhe para este tema e, de facto, alterarmos aquilo que pudermos e temos que alterar. E para não me alongar muito mais, e porque, portanto, estou neste momento também no município, não posso deixar, de facto, deixar aqui algum reconhecimento por aquilo que tem sido e os últimos tempos que temos vivido, que têm sido tempos muito difíceis com a questão da pandemia, mas que, de facto, também aqui os trabalhadores deste país, nas várias áreas de atuação, têm tido um papel muito importante para levarmos por diante aquilo que são as dificuldades que temos tido, mas para as irmos ultrapassando. E aqui tenho que deixar um reconhecimento, de facto, aos trabalhadores do município, portanto, aos trabalhadores, principalmente aos da higiene e limpeza, aqueles que andam na rua, aqueles que nunca viraram a cara e que sempre estiveram diariamente nos sítios de risco e nos sítios de complicados, e, de facto, é um reconhecimento que temos que ter para com esses trabalhadores, porque também aí é o empenho deles, foi o empenho com que tiveram para levar isto por diante, permitiu não faltar nada, não termos, de facto, o lixo por recolher, não termos as instalações por limpar, não termos, portanto, foi o empenho deles, muitas vezes, inclusivamente, à custa de algumas horas do seu descanso e a terem que estar a desempenhar essas funções. E por isso deixava, de facto, aqui um reconhecimento a esses trabalhadores e deixava também só mais um realce que, de facto, é para esses trabalhadores, e não só para esses, mas para todos os trabalhadores da função pública no Alentejo, e que desempenham, de facto, algumas situações de trabalho com algumas complicações que, passados 23 anos, salvo erro, de lutas e de combates sobre a questão de terem direito a um suplemento de penosidade e salubridade e risco, que era isto que se pretendia, mas que, de facto, acabaram por fazer e ter este ano o direito a esse suplemento de penosidade e salubridade, mas muito habilidosamente foi tirado dessa designação, foi tirado o risco para, de facto, serem contemplados, e a possibilidade de apenas contemplar poucos trabalhadores, porque numa área operacional muito vasta, de facto, existe alguma injustiça neste suplemento que foi atribuído, porque há trabalhadores que, de facto, estão diariamente a lidar com o risco, mas como não fazem parte
daquele grupo do tratamento de resíduos, dos afluentes, da higiene urbana, da abertura de sepulturas, etc. Portanto, não têm, de facto, não podem ser contemplados com esse suplemento. E por isso, deixo, de facto, o apelo. Os trabalhadores vão ter que continuar a lutar, porque já viram que certamente não vão, isto não lhe vai vir parar às mãos se, de facto, não continuarem a luta e se demoraram 20 anos a conseguir ter este suplemento, certamente, nem que tenham que trabalhar mais 20 anos e lutar mais 20 anos, mas se não lutarem, nunca conseguirão, certamente, obter esse subsídio. Portanto, e terminava aqui, porque já me estou a alongar, e deixo, de facto, um cumprimento a todos os trabalhadores e que podem contar, de facto, com a Câmara Municipal no sentido de estar a apoiar as suas lutas e as suas reivindicações. Muito obrigada. Eu dava a palavra agora ao Dr. Arnaldo Prado, delegado regional do Alentejo, do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Sim, senhor. Muito obrigado. Boa tarde a todos mais uma vez. Agradecer à Câmara Municipal a distinção que fez ao IFP para estar aqui hoje nesta conversa e uma saudação também a quem nos ouve no exterior. Dizer que, de facto, a questão do trabalho tem sido uma questão que tem tido uma interpretação diversificada ao longo dos tempos. Até ao início do século XIX, digamos que o trabalho era castigo, era sacrifício, era escravidão, era servidão. Com as lutas, de facto, do século XIX, acontecidas em vários países por via da Revolução Industrial, as greves nos Estados Unidos pelas 8 horas e um conjunto de outras iniciativas em toda a Europa, vieram trazer o trabalho como uma ferramenta essencial para a realização da pessoa humana. E essa foi uma mudança radical importante. A Constituição do México foi a primeira a consagrar o direito ao trabalho. A OIT é criada na sequência da Primeira Guerra Mundial e nós, em 74, temos o advento da democracia. De facto, mudou completamente aquilo que é a perspectiva daquilo que deve ser, de facto, os direitos e os deveres das pessoas enquanto cidadãos de pleno direito. E a Constituição, efetivamente, consagra o direito ao trabalho como um direito fundamental. Aqui importa, talvez, fazer uma ressalva do ponto de vista jurídico-formal, ou seja, de facto, os direitos fundamentais dividem-se em direitos, liberdades e garantias e direitos económicos e sociais e culturais. Os direitos, liberdades e garantias são diretamente aplicáveis nos termos do artigo 18 da Constituição e, de facto, o artigo 58 e seguintes prevê os direitos económicos, sociais e culturais, que são direitos socialmente desejáveis, mas sujeitos ao economicamente possível. Ou seja, enquanto um cidadão pode exigir diretamente do Estado a defesa do direito à vida, da sua integridade de igual maneira, um cidadão não pode dirigir-se ao Estado e exigir uma casa ou um emprego, porque exatamente é sujeito a um outro regime. Agora, o Estado tem a obrigação, obviamente por o direito ao trabalho ser um direito fundamental, de tudo fazer no sentido de promover o trabalho e o emprego. E o trabalho, de facto, como a realização dos cidadãos para poderem fazer face à sua existência enquanto isso mesmo, enquanto membros de uma sociedade em que existem deveres e em que existem direitos. E, de facto, a Constituição, nesse aspecto, consagra o direito ao trabalho, mas também outros direitos correlativos, como é o caso da igualdade entre géneros no que diz respeito ao direito ao trabalho, o direito à negociação coletiva, como aqui já foi falado, e outros direitos de não discriminação em função do género, em função da religião e por aí fora. E, portanto, foi um avanço civilizacional importantíssimo a Constituição de 76. A nossa adesão à União Europeia veio trazer também um aspecto importantíssimo com a Carta Fundamental dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, e mesmo em 1948 já a Declaração Universal dos Direitos do Homem, da ONU, já consagrava também o direito ao trabalho como um aspecto relevante para toda a humanidade. E, de facto, no início dos anos, nos primeiros anos da democracia, felizmente o país deu o passo de criar o Instituto de Emprego e Formação Profissional, ou seja, o Serviço Público de Emprego do país, que, como sabem, é um serviço que pertence à administração indireta do Estado.
O Estado entendeu, relativamente ao trabalho, não fazer como faz na agricultura, em que temos direções regionais que dependem diretamente do Governo e, portanto, criou um instituto público que, integrando a administração direta do Estado, está sob a tutela do Ministério do Trabalho, mas tem autonomia administrativa e financeira e, obviamente, recebe as orientações de política pública que é proveniente do Ministério do Trabalho. E é nessa medida que o Serviço Público de Emprego, o IFP, luta contra o desemprego todos os dias e luta pela promoção de um emprego com deveres e com direitos. Um emprego com qualidade que realiza as pessoas. Aquilo que a própria OIT tem vindo a fazer referência como trabalho justo, ou seja, um trabalho produtivo que deve ser pago em função daquilo que é o trabalho que as pessoas efetivamente fazem, aquilo que os resultados que efetivamente conseguem, exatamente para poderem prover a sua vida e a da sua família. Nós, no Alentejo, temos vindo a procurar dar o nosso contributo nesse sentido. Como toda a gente sabe, o IFP não cria emprego. O IFP o que faz é o ajustamento entre a oferta e a procura de emprego. Procuramos, junto das empresas, perceber quais são as necessidades que as empresas têm, para depois podermos apresentar aquelas pessoas que se dirigem a nós, que se inscrevem nos serviços, para podermos ajudar na sua integração. Infelizmente, vivemos numa região onde, do ponto de vista das qualificações, ainda temos um caminho longo a fazer. E temos um caminho longo a fazer também ao nível das mentalidades. E se não tivermos uma alteração das mentalidades, vamos continuar muito tempo com uma situação de insuficiência. Nós temos uma situação insustentável no Alentejo. Mais de 64% da população inscrita no IFP não tem o 12º ano. Neste Conselho de Montemor, 25% dos inscritos são trabalhadores não qualificados. É insustentável no século XXI nós conseguirmos condições de vida realizadas ao nível do trabalho se não conseguirmos, de facto, mudar este quadro. E para mudar este quadro temos que ter uma mudança de mentalidade, como eu dizia. Nós não podemos ter empresários que não são empresários e que são patrões porque olham para o trabalhador como uma forma de lhe extorquirem o máximo, nem podemos ter trabalhadores que entendam que a empresa é uma forma de se realizar a si próprio sem olhar para o conjunto. Enquanto não olharmos para a empresa como uma universalidade em que o trabalho justo deve ser pago como tal e em que a empresa é uma universalidade que tanto é pertença do empresário como é pertença do trabalhador, enquanto não tivermos esta percepção, vai ser muito difícil, porque sabemos que o direito do trabalho nasceu para proteger a parte mais fraca, que são os trabalhadores. E numa perspectiva sempre de luta, a parte mais fraca nunca sairá muito vencedora. Pode ter uma conquista aqui, outra acolá. Mas nós precisamos, de facto, que os cidadãos tenham uma vida desafogada, que tenham uma vida em que se possam realizar, que possam colocar os seus filhos a estudar, que não andem a contar os tostões ao fim do mês. E isso só é possível numa lógica de articulação no sentido de, obviamente, cada um defendendo os seus direitos e as suas posições, mas percebendo que a empresa é uma fonte que pode gerar rendimento para o empresário e para o trabalhador com dignidade para ambas as partes. E, nesse sentido, nós temos que ter cidadãos qualificados e nós temos que ter empresários que pagam justamente a um trabalhador que é qualificado. Nós não podemos ter um desempregado que quer ganhar muito sem ter qualificações, nem podemos ter um empresário que quer um cidadão que sabe 3 línguas e que depois lhe quer pagar o salário mínimo. É inqualificável que isto continue a acontecer. E, portanto, é preciso que todos olhemos para o nosso país e possamos ver, através do quadro legal que já existe, como é que nós podemos dar o passo e, de facto, melhorarmos as qualificações. Nós não podemos ter empresas que ignoram que há um conjunto de horas de formação obrigatórias por ano que os trabalhadores têm direito. E, portanto, se esses trabalhadores forem a essa formação, eles vão produzir mais. A empresa vai ganhar mais com isso. Portanto, isto não pode ser uma disputa, tem que ser um direito que tem que ser consagrado. E os próprios trabalhadores não podem abdicar desse direito. Não podem dizer, está bem, mas eu agora a formação não me apetece. Tenho agora ali uma cortiça para tirar em que ganho aqui, mas algum dia não vou para a formação. Não pode ser, porque senão não conseguimos dar o salto no sentido, de facto, de podermos ter investimento que depois tenhamos na região
pessoas qualificadas para podermos ocupar esses lugares. Nós fazemos um esforço de andar junto das entidades para tentar perceber quais são os investimentos futuros, quais são as qualificações que é necessário para as empresas para depois, de facto, poderem ser ocupados por aqueles que cá estão e por outros que queiram vir para cá viver. E é um trabalho que não é fácil. Mas depois também temos que ter, da parte de quem está desempregado, a abertura de poder dar o salto, conseguir fazer as suas qualificações. Infelizmente, há pessoas que, no âmbito da sua vida, nunca conseguiram estudar, não tiveram essa oportunidade. Os pais eram pobres, infelizmente, viveram as agruras do pré-25 de Abril e, portanto, há famílias como a minha, em que eu fui o primeiro licenciado da família. E, portanto, estamos a falar... O meu pai trabalhava com uma picareta no caminho de ferro. E, portanto, nós estamos a falar de um país onde as pessoas passaram agruras e só alguns tinham direito à qualificação. Neste momento, felizmente, há verbas para nós podermos ajudar as pessoas que não tiveram a oportunidade de se qualificar, nem ao nível escolar, nem ao nível de uma profissão. E, por isso, aproveitando esta oportunidade que a Câmara me dá de estar aqui a fazer esta conversa, apelar, de facto, às pessoas que tenham possibilidade de se disponibilizar para fazer qualificação. Nós estamos a organizar formação em permanência. Durante a pandemia fizemos muito isso com formação à distância. Temos muita dificuldade em convencer as pessoas que a formação é fundamental, muita dificuldade. Temos ações de formação que começam com um número de pessoas, acabam com metade porque as pessoas desistem. Temos muitas dificuldades em convencer as pessoas que é importante chegar ao 12º ano, que é importante poder, de facto, ter outras condições para poder exigir mais do tal trabalho justo e pedir que as empresas paguem às pessoas em função do próprio aperfeiçoamento e da aposta que elas estão a fazer em si. E se fizerem uma aposta em si e se forem membros de uma empresa, eles estão a valorizar a empresa. Isso deve ser valorizado. E, portanto, o apelo que eu gostaria de fazer é, uma vez que existem fundos públicos, através do Serviço de Emprego, para que as pessoas se possam qualificar, por um lado as que não têm escolaridade, e depois também aquelas que já têm escolaridade podem se aperfeiçoar, seja em línguas estrangeiras, seja noutras áreas do saber, e mesmo as pessoas que estão empregadas, nós proporcionamos gratuitamente formação para as pessoas. E, portanto, as empresas podem usufruir de formação, podem dar as formações, as horas de formação que os trabalhadores têm direito no âmbito do Código do Trabalho e, portanto, o serviço público está aí, como digo, não para criar emprego, mas com um papel importantíssimo no sentido de ajudar as pessoas que, infelizmente, estão numa situação de desemprego e que podem melhorar um pouco o seu saber e, para isto tudo, é preciso que haja, como eu dizia, uma perspectiva de que apostar na própria qualificação não é tempo perdido, mas depois também é preciso que da outra parte se perceba que não se pode pagar o mínimo dos mínimos às pessoas que se tentam qualificar, que se tentam, portanto, esforçar muitas vezes com os filhos em casa, à noite, e a procurar conseguir ter uma escolaridade e ter, de facto, um avanço nas suas qualificações, para depois terem ofertas de emprego com ordenados de miséria. E, portanto, é este equilíbrio entre aquilo que deve ser a disponibilidade das pessoas para integrarem o mercado de trabalho e aquilo que é a disponibilidade de quem cria emprego, em perceber que, de facto, a empresa tem que ser essa universalidade, que enriquece todos e não uma forma de extorquir, através da força de trabalho, algum rendimento para si, utilizando a força de trabalho de forma barata. Portanto, digamos que, enquanto sociedade, temos este desafio e o serviço público está, de facto, aberto a continuar a trabalhar no sentido de dar o seu contributo. Nós temos, neste momento, 400 pessoas na região que são pessoas com deficiência, que estão integradas em postos de trabalho, em que parte do seu ordenado é custeado pelo serviço público. 400 pessoas. Temos, de facto, aprovado, até este momento, aprovamos 300 postos de trabalho que, lutando contra a precariedade, são postos de trabalho que têm que ter um contrato de trabalho por tempo indeterminado, não é? Porque só assim é que, de facto, o IFP atribui o apoio. Do ponto de vista dos estágios profissionais também são largas centenas que temos contribuído para integrar as pessoas nas empresas, na expectativa de que as empresas depois os possam contratar. A questão desta medida nova que foi criada para ajudar as IPSS e as entidades do setor social que, em situação de ter equipas afetadas com a questão
dos isolamentos profiláticos, conseguimos colocar desempregados, ajudar essas entidades a melhor tratar os idosos que estão institucionalizados. E, portanto, o Serviço Público tem feito, quer na área da deficiência, quer na área do mercado social de emprego, quer na área do mercado normal de emprego, o seu contributo para termos uma ideia só ao nível da formação para a deficiência. Em 5 anos, de 2017 a 2021, serão 40 milhões de euros que serão empregos em formação para as pessoas com deficiência. Portanto, há aqui um esforço público tremendo. Obviamente que isto não resolve tudo. Obviamente que não estou a dizer que se as pessoas quiserem que não haverá problema nenhum. Há problemas, há muitos problemas. Há pessoas a viver em sítios isolados que, do ponto de vista da formação presencial, é muito complicado terem uma rede de transportes adequada para poder chegar à formação. Há muitos problemas para resolver, mas, de facto, há também um conjunto de mecanismos que estão ao dispor, mecanismos de política pública, de medidas ativas de emprego e de formação profissional, que era muito importante que os nossos cidadãos da nossa região pudessem usar ao máximo para poderem melhorar as suas qualificações e poderem reivindicar aquilo que têm direito, que é o tal trabalho digno e justo que nos permite ser cidadãos de pleno direito. E para já por aqui me ficava, para não me estender muito, como se costuma dizer. Muito obrigada. Eu daria agora a palavra a Adriano Sousa, que é coordenador da Direção Regional de Évora do SETAL. Então, muito boa tarde a todos e uma saudação também para quem nos segue online. Ora, no mês em que comemoramos o 47º aniversário do 25 de Abril, eu penso que ninguém me levará aqui a mal relembrar que, passados 131 anos, sobre a primeira comemoração da luta vitoriosa dos operários de Chicago pela redução do horário de trabalho, assinalar o 1º de maio em luta e na rua é um imperativo para travar a continuada estratégia de ataque aos direitos dos trabalhadores. Queria deixar aqui o convite para participarem no 1º de maio em Évora, que irá ter uma manifestação que se irá realizar a partir do Teatro Garcia de Rezende às 15 horas e seguirá para a Praça 1º de Maio. E deixar aqui o convite a todos e quem nos chega online para que pudessem participar no próximo sábado, no 1º de Maio. Ora bem, é importante dizer que perante o agravamento da crise económica e social e a ausência das soluções para os problemas e de resposta às reivindicações do SETAL e dos trabalhadores, o caminho só pode ser o da intensificação da luta nos locais de trabalho por salários justos, pela melhoria dos direitos e das condições de trabalho que garantam a valorização das remunerações, da dignificação profissional e, desse modo, a qualidade do serviço público prestado. A luta e a resistência dos trabalhadores, nomeadamente os da administração local, tem marcado estes tempos difíceis. As investidas para aprofundar a exploração levadas a cabo pelo patronato, as medidas desequilibradas e insuficientes do governo expuseram velhos problemas que assumiram uma dimensão ainda maior, nomeadamente o trabalho precário e o desemprego, os baixos salários e a pobreza e o ataque aos direitos e o bloqueio à negociação coletiva. Eu trago aqui nas minhas notas um apontamento de uma luta que o SETAL teve, que tem tido várias, que é dar aqui nota, relativamente ao termos impedido o aumento do horário de trabalho decretado em agosto de 2013 na maioria dos municípios, primeiro com a apresentação de providências cautelares e outras ações judiciais, depois através da negociação de acordos coletivos, rejeitando as ingerências do Governo e afirmando a autonomia do poder local. Ao fim de 2 anos de intensas lutas pela publicação dos acordos coletivos de empregador público, os ACEPs, o Tribunal Constitucional, no seu acórdão de 7 de outubro de 2015, deu razão ao SETAL, decretando por unanimidade a inconstitucionalidade da intenção de membros do Governo nos ACEPs, por violação do princípio da autonomia local. Os ACEPs negociados pelo SETAL, sem bancos de horas nem adaptabilidade, começaram então a ser publicados
garantindo a manutenção das 35 horas na maioria dos municípios e outras entidades ligadas ao poder local. Neste momento da pandemia, dar aqui uma referência também aos trabalhadores da administração local, que foram os trabalhadores com risco para a sua saúde e mesmo para a própria vida, que asseguraram todos os dias a prestação do serviço público indispensável às populações, com a sua dedicação, empenho e profissionalismo. Os trabalhadores têm sido exemplares neste contexto de crise sanitária. Relativamente ao que o Sr. Vereador António Adriano aqui já referiu sobre o suplemento de penosidade e insalubridade, deixar aqui também nota que, na realidade, este não é o suplemento de insalubridade e penosidade e risco, porque nós andamos a lutar há cerca de 22 anos, desde 98. O Sr. Vereador fez muito bem em referir que a palavra de risco ter sido retirada deste contexto deixou milhares de trabalhadores de fora da aplicação deste suplemento. Contudo, o STAL considera que, passados 22 anos, foi uma brecha na porta para prosseguirmos a luta para dignificar os trabalhadores e as suas legítimas expectativas. O STAL considera também, e levamos e temos isto em conta nas nossas reivindicações, que é urgente que o Governo responda à proposta reivindicativa comum para 2021, nomeadamente no aumento dos salários em 90 euros, no aumento do salário mínimo para 850 euros a curto prazo, a correção da tabela remuneratória, que neste momento, por via do aumento do salário mínimo nacional, tem 3 posições remuneratórias que nem sequer já existem. Nós sabemos as intenções e achamos que não é inocente o facto do Governo não corrigir a tabela remuneratória, até porque iria causar que as outras posições todas tivessem que subir e com isso, terem de dar mais aumentos aos trabalhadores. Na proposta reivindicativa de comum, também defendemos o aumento das pensões, e isto são tudo situações de emergência nacional. Não há futuro para o país sem a valorização dos salários, sem a melhoria da qualidade de vida, de trabalho dos trabalhadores e das suas famílias. Outro dos pontos que eu trago aqui nas minhas notas, que devo referir, defender os serviços públicos. É urgente e necessário, com recursos humanos e materiais, os serviços públicos e as funções sociais do Estado. Sem serviços públicos de qualidade, não há desenvolvimento equilibrado, justo e equitativo para o país. Não é possível garantir os direitos fundamentais às populações, como na educação, saúde, segurança social, justiça, poder local, ambiente e cultura, entre outros, que são pilares fundamentais do desenvolvimento integral do indivíduo e das sociedades, garantes da liberdade e da democracia. O STAL, no mês de fevereiro, iniciou uma luta em torno de um abaixo-assinado com a questão do SEADACT. É um abaixo-assinado que eu tenho que referir aqui, que visa a revogar este sistema de avaliação. Na realidade, a tabela salarial não é na prática atualizada desde 2009, apesar do miserável aumento de 0,3% em 2020. A evolução nas categorias esteve congelada até ao final de 2017 e assim continua em muitos casos. Com este sistema de avaliação, em muitos casos, para se atingir o topo da carreira e devido à questão das cotas nesse sistema de avaliação, um trabalhador que ingressa agora na função pública precisa de cerca de 100 anos para subir na carreira, isto se tiver uma avaliação de adequado. Nós não podemos admitir isto.
E a revogação do CIADAP é indispensável e urge substituí-lo por um sistema avaliativo sem cotas, formativo, transparente, equitativo e justo e que valorize realmente os trabalhadores. Temos nas nossas reivindicações também a luta pelo poder local democrático e pelos direitos dos trabalhadores. Os trabalhadores da administração local e regional no setor empresarial local e dos bombeiros têm razões acrescidas na luta que travamos e que vamos intensificar em defesa do poder local democrático, património de Abril e expoente máximo de desenvolvimento e de democracia. Defendemos os direitos à contratação coletiva e os serviços públicos e exigimos a salvaguarda dos postos de trabalho no setor empresarial local e dizemos não à privatização da água e do saneamento e dos resíduos. Dizemos também não aos cortes e congelamentos dos salários e dizemos não ao roubo dos subsídios e no valor do trabalho extraordinário. Dizemos também não à destruição da ADSE. Eu queria deixar aqui uma última nota para não me alongar muito. Quando há pouco referi esta situação, a situação da precariedade e com um posto de trabalho efetivo deve corresponder a um vínculo de trabalho, um posto de trabalho permanente deve corresponder a um vínculo de trabalho efetivo. Temos vindo a verificar aqui no Distrito de Évora casos de municípios, e tenho de referir aqui isto, com o abrigo daqueles antigos projetos de bolsas de ocupação de tempos livres, que têm contratado trabalhadores para exercer serviços permanentes. Estamos a falar de trabalhadores que cumprem o mesmo horário de trabalho que os outros trabalhadores, com salários de 435 euros. Estamos a falar de trabalhadores que não têm direito a subsídio de férias, não têm direito a férias, não têm direito a subsídio de Natal, e essas bolsas de ocupação de tempos livres vão sendo sistematicamente renovadas. Outra das questões que queria aqui deixar e para me calar prende-se com a questão dos recibos verdes. Temos verificado um aumento exponencial dos recibos verdes no distrito. Houve, na altura do PREFPAV, os municípios conseguiram resolver muitas situações de integrar os trabalhadores no trabalho por via do PREFPAV, mas neste momento temos a autarquia já com um aumento substancial de contratos a recibos verdes. E para já disse. Tá. Muito obrigada. Dava agora a palavra a Frederico Campos, da União dos Sindicatos do Distrito de Évora, da CGTPI. Boa tarde a todos os presentes também e a todos os que estão a seguir esta bela iniciativa organizada aqui por o município de Montemor. Desde já agradecer o convite e também que continuem com este tipo de debates daqui para a frente, porque são muito importantes e nos dias que correm cada vez tem mais importância, e é bom que todos conheçam sobre as várias matérias que aqui se tratam. Primeiro de tudo, e acompanhando também aqui um bocado o que foi as vossas intervenções, destacar aqui uma situação que é o trabalho é um elemento fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade e o que está a acontecer nos dias de hoje não há dinâmica para o desenvolvimento das sociedades, mas há dinâmica sim para encher os bolsos de muitos, e que toda a gente sabe, e cada vez isto é mais visível. Sobre isto também dá nota, e o tema daqui também da iniciativa sobre a Constituição. Vamos pôr aqui também um bocadinho atrás o tempo antes da Constituição, que já foi aqui colocada também aqui por António Adriano, que está aqui ao meu lado. Lembrar que a mesma advém de um processo durante o século XX no nosso país, do qual vivemos sob uma ditadura fascista, no qual eram suprimidos vários direitos individuais e coletivos, e no direito ao trabalho é visível e a história tem isto apontado, mas também marcar também com várias lutas que houve durante este tempo, que foram marcantes e que hoje ainda conseguem estar instituídas nas várias ferramentas jurídicas que temos em prática no nosso país.
nomeadamente logo a questão das 8 horas de trabalho, como todos temos conhecimento, e é bom que alguns tenham este conhecimento, elas não surgem do nada, não surgem de uma iniciativa, digamos assim, por parte de um governo, de quem mandasse, que gostaria que os trabalhadores tivessem melhores condições e daí foram criadas as 8 horas. Não. É todo um processo que vem do brutal carga horária que havia na altura, 16 horas de trabalho e de sol a sol, e alguns ainda padeciam mais com isto, de situações que vêm de famílias que eram criadas em fábricas e algumas crianças até nasciam quase debaixo da máquina, digamos assim, e daí o processo que tinham não era para ir para a escola como uma criança normal nos dias de hoje, mas se calhar para ter o ensinamento de estar a trabalhar ali numa fábrica. E desde muitos novos a família estava ali de roda daquela linha de uma fábrica. Dá nota também que durante esse período difícil na nossa vida, o acesso à escola, nomeadamente da nossa região, era o que era, taxas de analfabetização enormes, os acessos aos cuidados de saúde também eram os que eram, a mortalidade tinha uma média numa faixa etária muito mais baixa que é hoje. Os nascimentos também, em termos desta situação, eram muitas as crianças que nem sequer viam a luz da vida e nasciam naquele momento. Todo este período difícil é marcante. Tem depois este processo, que é um processo revolucionário durante alguns anos, que a seguir ao 25 de Abril isto é evidente, que com a agitação popular e a luta de massas que foi consagrada até pelos trabalhadores, aos trabalhadores que efetivam o 25 de Abril e a liberdade no nosso país. E 1 de Maio também serve para assinalar isto, não só como esta data internacional, mas também como uma data muito importante para o nosso país. Advém depois esta situação da Constituição da República em 1975, no qual estas forças todas e esta dinâmica, como foi colocada já há pouco, têm a necessidade de criar um conjunto de regras e legislação que seja importante para o futuro e o desenvolvimento do nosso país. À nota, esta Constituição, como já foi aqui dito também, é o pilar principal do nosso regime democrático, dá a garantia dos nossos direitos e liberdades e ao repositório das conquistas e das aspirações do povo português, sendo simultaneamente uma magna carta de direitos e um modelo de transformação da nossa sociedade. A Constituição é marcada por um caráter profundamente progressista e inovador, que dá enorme relevo aos direitos fundamentais dos trabalhadores, dos cidadãos e à divisão do poder. Multiplica os princípios de igualdade efetiva, participação, intervenção e socialização, consagra um dualismo entre os direitos e liberdades fundamentais, direitos económicos, sociais e culturais, ligando-os indissoluvelmente e atribuindo-lhes o mesmo nível garantístico. É assim uma Constituição que deu corpo e dá corpo e sentido aos principais princípios que informam o Estado de Direito Democrático e as funções sociais que ao Estado incumbe, garantindo simultaneamente um amplo conjunto de direitos, liberdades e garantias tradicionais ou de primeira geração, como sejam a igualdade entre os cidadãos, o direito à vida, a integridade moral e física, a proibição absoluta da tortura, maus tratos e penas cruéis, degradando ou desumanas, as garantias do processo penal e o acesso à justiça, a liberdade de expressão e de informação, a proibição da censura e a liberdade de imprensa, o direito de reunião, de manifestação e de associação, e de um vasto leque de direitos sociais, económicos e culturais, como o direito à segurança social, à saúde, à educação, à cultura, à habitação, ao ambiente e qualidade de vida, que ao Estado compete efetivar a fim de promover o bem-estar e a qualidade de vida de todos os cidadãos. Foi nesta base que erguemos o Serviço Nacional de Saúde universal e gratuito, que construímos o Sistema Público de Segurança Social para proteger e apoiar todos os cidadãos, sem distinção na falta ou diminuição de rendimentos. E em todas as situações de carência que democratizamos o ensino e abrimos a toda a escola pública na busca permanente de proporcionar a igualdade de oportunidades, sendo esta talvez as mais importantes realizações do Portugal do século XX, só possíveis com a Revolução de Abril. Foi também nesta Constituição que afirmamos que todos têm direito ao trabalho e consagramos os direitos fundamentais dos trabalhadores e das suas organizações, nomeadamente a liberdade sindical, o direito da negociação coletiva, o direito de greve e o direito à segurança no trabalho e ainda o direito à organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de modo a permitir a conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal, o direito ao limite máximo da jornada de trabalho e à fixação de limites à duração do trabalho,
o direito ao descanso semanal e a férias pagas, o direito à segurança e saúde no trabalho, o direito à assistência no desemprego e à justa reparação em caso de acidente de trabalho e o direito ao salário. Direitos duramente conquistados por muitas gerações de trabalhadores que a Revolução de Abril permitiu consolidar e fortalecer. No seu plano político, esta Constituição marca a ruptura com a concentração de poderes própria da ditadura, promovendo a separação e a interdependência dos órgãos de soberania, adota um sistema misto parlamentar presidencial no qual a legitimidade do Parlamento e do Presidente democraticamente eleitos concorrem para a efetivação da responsabilidade política dos governos, a autonomia regional, a afirmação do poder local forte e democrático e a independência do poder judicial. São os restantes elementos da identidade do regime político democrático consagrado na Constituição. No que respeita à organização económica, esta Constituição afirma-se como profundamente progressista, procurando conciliar princípios diferentes. Ao mesmo tempo garante as conquistas revolucionárias, garantia das nacionalizações efetuadas e proibição de privatizações e previsão da realização da reforma agrária com a expropriação dos latifúndios. Garante também a coexistência de 3 setores de atividade e 3 tipos de iniciativa: pública, privada e cooperativa. Garante a apropriação coletiva dos principais meios de produção e o exercício do poder democrático das classes trabalhadoras, mas também a propriedade privada. E ao nível da regulação económica, procura conjugar os princípios do mercado e do plano, embora atualmente muitos destes aspectos se encontrem atenuados e desvirtuados pelas sucessivas revisões constitucionais. A verdade é que o modelo constitucional da organização económica continua a guardar muitas das suas características originais. Dar nota também aqui disto, que na questão do trabalho e na importância que o trabalho teve, estando explanado nesta Constituição e que ainda o está, e sobre isto, na sua inscrição inicial, teve algumas alterações, começando também por esta questão que todas as revisões que foram feitas a nível constitucional ou ao nível até jurídico no nosso país, nada contribuiu e nada está a contribuir ainda presentemente para o avanço da nossa sociedade enquanto uma sociedade mais justa, soberana, e também deixar de ter a dependência que tem de forças externas. E a atualidade do nosso país tem dado notas disso aos dias de hoje. Há aqui uma situação logo que é um ataque direto à Constituição e aos direitos dos trabalhadores, começando logo na criação do célebre contrato a prazo, conforme aqui já foi colocado também. Eu lembrar que a criação do contrato a prazo tem uma figura e tem um nome, Sr. Mário Soares, com o governo PS na altura, que na altura a justificação para tal contrato era a sazonalidade do trabalho, nomeadamente na agricultura, o que é certo, passado alguns 46, 45 anos, não sei precisar aqui a data, este tipo de contrato ainda está em vigor e é aquele contrato que a maior parte dos trabalhadores têm na sua vida diária. Dar nota também com questões de algumas revisões constitucionais, nomeadamente para a integração na União Europeia, na altura Comunidade Económica Europeia, levou a um aparelho, à destruição do nosso aparelho produtivo, nomeadamente na agricultura, depois também na nossa indústria, nas pescas. Com isto houve aumento do desemprego e com isto também depois as condições do trabalho. Daí para a frente há também a criação do Código do Trabalho, digamos assim, um elemento que foi criado naquela altura, no princípio de tentar regular aqui ao nível dos trabalhadores, regular e terem condições de trabalho nos setores onde não havia a contratação coletiva. Dizer que também que a partir, e já agora realçar aqui uma coisa também em relação ao Código de Trabalho, é uma ferramenta que é criada, mas neste caso ainda divide mais a balança no sentido do poder que têm as entidades patronais e aquilo que tem o trabalhador. Os aspectos são visíveis na criação do mesmo e depois todas as alterações que estão contempladas no Código de Trabalho. Não vieram no sentido de reverter esta situação da efetivação do trabalho e da valorização do trabalho, mas veio aí pelo contrário. Exemplos disto há vários e o nosso país e a nossa região concretamente têm este tipo de vínculos no setor, nesta parte do trabalho, que são visíveis e que nada contribui para o avanço, como digo, da nossa região e do nosso país. São exemplos os contrários precários, os contratos a tempo parcial,
os contratos que existem, e aqui também neste Conselho é visível, e agora está-me aqui a faltar o termo, desculpem lá, mas isto também faz parte, o contrato temporário, como está, depois há aqui várias situações que têm explanadas agora com a última alteração do Código de Trabalho em 2019, que nada garantem aos jovens trabalhadores uma efetividade do contrato no mundo do trabalho e nada contribui também para a questão salarial. Dar aqui uma nota também que a Constituição prevê uma situação e colocou logo lá um aspecto que era o direito à greve. O direito à greve é uma ferramenta utilizada e tem de ser utilizada quando há um descontentamento no local de trabalho, onde se dá esta afronta na desregulação do peso daquilo que sai do fruto do trabalho, que é o dinheiro. Este direito à greve, logo a partir desta questão da contratação a prazo, ficou muito limitada. Para dar um exemplo, não é um trabalhador a prazo, e a generalidade, se calhar, dos contratos de trabalho passa por esta contratação a prazo, está em condições de fazer o direito à greve. Fazendo, tem logo uma situação, passado o término deste contrato, que é, se calhar, a não renovação do contrato. Com isto também suprime muito toda a vontade que o trabalhador tenha de reivindicar condições de trabalho no seu local de trabalho. Como digo, a lei é clara e tem ali duas partes, e uma delas é importante para o trabalhador, deve ser o trabalhador a reivindicar pelos seus direitos, como é claro, mas tanto nestas situações, ou contratação a prazo, ou tanto no contrato temporário, ou num contrato part-time, o trabalhador nunca está em condições de reivindicar os seus direitos, porque tem sempre do outro lado um chefe, uma hierarquia superior e muitas vezes o patrão a seu lado que lhe suprime estes direitos na sua plenitude. Também dizer o seguinte, e no aspecto que estamos, que é a contratação coletiva tem aqui um papel importante, porque além da ferramenta do Código de Trabalho e de tudo o que esteja explanado juridicamente sobre isto, permite que os trabalhadores tenham melhores condições ainda daquilo que ainda está no Código de Trabalho. Eu salientar só aqui uma coisita acerca do Código de Trabalho, e que aplica-se a um vasto número de trabalhadores a nível nacional. O Código de Trabalho define os mínimos, não define condições elementares, por exemplo, como a progressão nas carreiras, não valoriza a antiguidade do trabalhador, não tem sequer um valor para um subsídio de refeição, diz só que os trabalhadores podem ter direito a isto, e é depois na contratação coletiva que está consagrado em muitos contratos coletivos de trabalho, nomeadamente aqueles que os sindicatos da CGTP assinam, o direito a ter um subsídio de alimentação e o valor do mesmo. Na questão salarial, como estava a dizer, não valoriza a antiguidade e a experiência de um trabalhador, porque não há categorias, não há salário para categorias. Tudo o que fala em questão a salários é o mínimo, que é aquilo que é o salário mínimo nacional, e o salário mínimo nacional, no valor que tem hoje, 665 euros. Se pudermos a fazer exemplos a quem tem este salário e quais são as condições de vida do dia-a-dia, no que respeita nos gastos da habitação, que já agora é um direito que está consagrado na Constituição também, e que o Estado devia ser responsável por isto, mas hoje, aqui na nossa terra e em qualquer terra da nossa região, e já não vamos para outras cidades do nosso país, basta ver o preço do acesso à habitação, nomeadamente por um quarto. Estamos a falar que temos ali uma cidade em Évora, cidade universitária, um quarto para um jovem universitário ou para um jovem trabalhador anda entre os 250 euros e os 400 euros. Isto para quem tem um salário mínimo, pagar a sua habitação a estes valores, tem de ter de comer, porque se não é capaz de comer, não tem força para para desenvolver bem o seu trabalho. Também não há de ter boas condições de saúde para isto também. Já agora a saúde está aqui explanada, é um direito também e que tem de ser aplicada na sua plenitude, logo até a nível local. O trabalhador não consegue executar bem as suas tarefas no trabalho e também com isto não consegue pôr com que o país funcione e tenha uma dinâmica social e económica nas melhores condições. Também para dar aqui uma nota do seguinte, atualmente e com este contexto de pandemia, referir que, e também já foi aqui referido, de alguns trabalhadores que foram essenciais, são essenciais e são de primeira linha e que ainda estão com este peso às costas, com esta grande responsabilidade.
sim senhores, os trabalhadores da saúde são importantes e têm de ser valorizados. Além de ser valorizados, precisamos no nosso país e na nossa região mais meios em termos físicos, mas também em matéria humana, é necessário aqui para a nossa região. Os trabalhadores de serviços públicos são essenciais na sua plenitude também nesta situação. Há que valorizá-los também e há que contratar mais trabalhadores para estas áreas também. Sobre os outros trabalhadores do privado, destacar aqui alguns também. Falei aqui estes todos que são importantes e que têm de ser valorizados, mas há aqui um conjunto de trabalhadores do setor privado que também estão na primeira linha nesta situação do combate à pandemia. Nomeadamente aqueles que vimos todos os dias e sorriem para nós todos os dias na caixa de um supermercado. Supermercados estes que têm uma entidade patronal que todos nós sabemos que são as maiores cadeias de supermercados do nosso país. Algumas delas até estão cotadas em PSI 20, têm lucros de milhões e milhões e milhões que são anunciados todos os anos, nomeadamente neste ano de pandemia, que já agora estavam com o Decreto-Lei 10A, proibiu as promoções e todos nós tivemos acesso às prateleiras do supermercado. Há uma coisa que vimos logo: o preço dos produtos essenciais subiram de uma forma que não é normal, mas para dizer isto também, todos os lucros destas empresas não reverteram e nem se calhar vão reverter a favor destes trabalhadores. Há um tipo de trabalhadores também, há um setor também que é visível e que tem estado sempre na linha da frente e se calhar tem sido eles, se calhar, dos principais agentes nesta questão da pandemia, que é os trabalhadores do setor social, nomeadamente os que trabalham nos lares das IPSS e das Misericórdias, e já agora dizer que também existe este tipo de instituições, porque mais uma vez o Estado e todos os governos têm estado até agora, têm descurado também mais uma questão que está num direito fundamental nesta Constituição, e em vez de ter, digamos, logo a responsabilidade direta dos trabalhadores quando chegam à sua situação de velhice e a população, mete o dinheiro que vem dos nossos impostos já agora que são relacionados do trabalho, metem o dinheiro dos nossos impostos em agentes que estão no terreno e que, no caso das IPSS, ainda se consegue alguma coisa por fruto da força da luta destes trabalhadores, conseguem ter um contrato que ainda vai sendo valorizado todos os anos, mas há uma parte que é os trabalhadores das Misericórdias, que já agora digo, não têm uma contratação coletiva efetiva que se aplique a eles, não há tabela salarial revista já desde 2016, e para dizer que todos estes trabalhadores das Misericórdias estão, digamos assim, com o teto salarial dos 665 euros. Tenham um dia de trabalho, tenham 20 e 25 anos de trabalho, como lá estão alguns, e para isto, como já aqui foi dito, é necessário ter uma outra visão sobre o trabalho em Portugal e sobre a valorização do trabalho em Portugal. Como comecei aqui, é um elemento fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade e é a partir da valorização dos trabalhadores que nós conseguimos dar uma volta a uma crise que já tínhamos antes desta pandemia, temos agora mais acentuada e só através da valorização dos trabalhadores conseguimos, a nível económico e social, transpor estas barreiras. Por agora, calmo também. Muito obrigada. Não sei se as intervenções, entretanto, vos suscitaram algum outro comentário que pretendam fazer. Não sei também se temos algum comentário ou outras questões. Se não houver, eu deixaria então aqui um conjunto de notas que me pareceram mais relevantes. Uma primeira palavra todas as vossas intervenções, que foram naturalmente bastante enriquecedoras. Portanto, abordámos aqui a questão da importância da luta organizada dos trabalhadores, que é fundamental ter presentes os direitos, liberdades e garantias instituídos na Constituição de Abril. Demos também aqui um apontamento histórico a várias dimensões, mas eu destacaria aqui uma questão muito presente, que tem a ver com a luta da conquista das 8 horas nos campos agrícolas do Sul. Depois falámos também da importância do Estado enquanto promotor do trabalho e do emprego, do papel e da responsabilidade do Serviço Público de Emprego, da necessidade de um esforço conjunto para um trabalho justo
e também da importância da melhoria das qualificações e da formação profissional dos trabalhadores e também de um conjunto de medidas públicas de apoio ao emprego que estão disponíveis na região. Falou-se também das lutas dos trabalhadores da administração local, nomeadamente pelas 35 horas, pelo suplemento de morosidade e insalubridade, pelo aumento dos salários, pela progressão das carreiras. Falou-se do papel e da importância dos trabalhadores na resposta à pandemia, nos mais variados setores e áreas de intervenção. Falámos também das principais características da Constituição progressista e do seu caráter progressista, nomeadamente na sua dimensão política, social e económica, nas consequências das várias modalidades de contratação de pessoal e na importância da contratação coletiva como instrumento de reforço da proteção dos trabalhadores. Creio que ficaram aqui um conjunto de notas e de ideias e de perspectivas complementares, mas que deram uma ideia transversal da importância da abordagem deste tema. Para terminarmos, eu queria reiterar novamente o agradecimento pela disponibilidade e pelo contributo de cada um e de cada uma das intervenções hoje aqui. Deixar um agradecimento a todos aqueles que nos acompanharam online e deixar naturalmente um convite para todos continuarem a participar nas comemorações dos 47 anos da Revolução de Abril aqui no Concelho de Montemor.